Boa noite, sejam bem-vindos. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olá, olá, boa noite. Vamos chegando. Vou dar um tempinho aqui para o pessoal ir entrando. Tô organizando umas coisinhas também. Sejam bem-vindos. Pessoal do YouTube tá chegando também. Olá, Cláudia, tudo bom? Aline, tudo bem, gente? Ih, entra uma galera agora. E aí, pessoal? Vamos chegando, boa noite. Ó, vou mandar uma boa noite para todo mundo. Ó, se vocês quiserem ir compartilhando aí a live, é só mandar no aviãozinho, compartilhar com quem vocês acham que também tem que estar aqui nessa live de domingo, domingueira, né? Não é para todo mundo, não. Só para os fortes e os verdadeiros. Então, vamos embora. Ó, só para contextualizar aqui, para quem tá chegando, a gente tá na nossa live de aquecimento, tá? Pro webinário. Só a teoria não paga boleto. O webinário vai acontecer no dia 25, quarta-feira, às 20h17. Tá bom? Quem não se inscreveu, inscreva-se, o evento vai ser fechado só para inscritos. Então, hoje a nossa live é azul, a gente vai falar sobre a tipologia de dados pessoais e a gente vai falar sobre os personagens da lei. Então, quem são os personagens da lei e qual que são as atribuições aí dessa galera, enfim, quem que faz o quê, quando, como e por qual motivo. Beleza? Então, vamos lá. Pessoal do YouTube, se quiser aqui me dar um alôzinho, falar boa noite, quem são vocês, sejam bem-vindos. Vambora, gente. Ó, 3 minutos, acho que eu vou esperar só mais um pouquinho para ver se mais alguém chega. Se o pessoal vem chegando. Ai, vambora. Ó, vamos começar aqui falando então sobre tipologias de dados pessoais, beleza? É importante saber que para a LGPD a gente tem alguns tipos de dados e esses tipos de dados eles vão ter um tratamento e um regramento diferenciado no dia a dia, tá? Olha, isso mesmo, André. Domingo à noite de LGPD, eu acho que merece até uma marcada aí no Instagram, hein? Já tira um print bem bonita. E já marca nós lá, vai. Fazendo pose, que não vai me tirar foto com eu com os olhos fechados, né? Ó, seguinte, então, o que a gente precisa ter em mente? Ah, só vou explicar uma coisa antes aqui da gente começar o conteúdo. As lives de aquecimento, elas têm a seguinte finalidade. Eu quero que vocês cheguem no webinário na quinta-feira aquecidos, com o nível de consciência sobre a LGPD na prática bom. Por que eu quero que vocês cheguem lá? Porque no dia 25 eu vou falar sobre coisas da prática da LGPD que eu quero que vocês já estejam dominando a teoria. Então eu estou fazendo essa sequência de conteúdo teórico, porque eu quero que no dia 25, na prática, na resolução de caso, vocês já estejam preparados aí para o conteúdo que eu vou compartilhar com vocês. Show? Então vamos lá. Bom, dito isso, a gente tem alguns tipos de dados pessoais para LGPD. E esses dados pessoais, eles vão ter regramentos específicos e um tratamento específico quando a gente estiver fazendo a condução de projetos de adequação à LGPD. Então, é importante que a gente conheça esses dados pessoais, que a gente saiba quais são eles e, consequentemente, quais são as regras específicas para o tratamento desses dados. Mais do que isso, hoje a gente também vai explicar quem são os personagens da lei. Por que vocês precisam saber isso? Porque é extremamente importante saber quem é o operador, quem é controlador, quem é a autoridade nacional, quem é o titular de dados e quem é o DPO. Eu vou falar sobre cada um deles hoje na nossa live. Beleza? Combinado? Então, bora lá. Bom,
Primeiro tipo de dado pessoal. Ó, Fabiano, meu aluno. Seja bem-vindo, Fabiano. Boa noite. Bom, o primeiro tipo de dado pessoal que a gente tem aqui é o dado pessoal identificado. Então, primeira coisa que é importante a gente trazer aqui de conceito é que a LGPD trouxe um conceito de dado pessoal expansionista, um conceito expansionista. O que isso significa? Significa que a gente não tem só uma categoria limitada de dados pessoais, a gente tem aí um rol, enfim, gigantesco e possibilidades quase que infinitas do que seria dado pessoal para a LGPD, tá? Aí é o grande desafio de quem atua na prática da LGPD e também para a conformidade das empresas a essa legislação. Então, bom, vamos lá. Vamos começar aqui. A primeira tipologia de dados é os pessoais identificados. Aqui o senso comum fala mais alto, tá? Então, logo de cara já é fácil da gente saber qual é essa tipologia de dados. A gente está falando de nome, CPF, RG, e-mail, data de nascimento. São dados pessoais que logo de cara já identificam o titular de dados. Quem é o titular? Já vou dar um spoiler aqui da parte 2 da nossa aula. O titular de dados é o ser humano que, é dono dos dados pessoais e que está por trás daquele dado. Então, os identificados é fácil. Logo de cara a gente já consegue saber de quem que a gente está falando. O meu nome me identifica logo de cara, o meu CPF, o meu e-mail, enfim, isso já me identifica. Quais são os dados pessoais identificáveis? Aqui eu sempre falo que a magia começa a acontecer. Ou seja, é a hora que a gente começa a ter que aplicar a tal da teoria do quebra-cabeça para a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O que isso significa? Pensem no seguinte: várias informações aleatórias, tá? Que por si só não são capazes de identificar o ser humano, ou seja, de identificar o titular de dados. Mas quando essas informações elas são associadas, elas geram um conhecimento e, consequentemente, elas identificam o ser humano. Então, eu vou dar um exemplo. Pensem comigo o seguinte: se eu falar para vocês manga traz algum significado para vocês? Enfim, não. Manga pode ser manga de blusa, pode ser manga fruta, enfim. Então, a ideia é o seguinte, que quando a gente associa várias informações, a gente consiga gerar e chegar num conhecimento. Então, se eu disser para vocês, manga, enfim, vou dar outro exemplo, tá? Não vou usar o exemplo da manga, não. Vou dar outro exemplo. Se eu falar para vocês, mulher, advogada, São Paulo, 30 anos, se eu disser essas informações para vocês conseguem identificar de quem eu tô falando? Provavelmente não, ainda não. Mas se eu disser para vocês, mulher, advogada, 30 anos, residente em Santo André, mãe de uma menina, que está inscrita na subseção de São Bernardo do Campo, que gosta de praticar esportes, que toma um vinho no final de semana, que tem um Instagram, enfim, tá vendo? Provavelmente você já chegou em mim. Por quê? Porque por várias associações de informações, a gente conseguiu traçar um perfil e identificar de quem é o ser humano que a gente estava por trás. Então, aqui está o grande desafio da LGPD. É que no momento de condução dos programas de conformidade, a gente precisa ter um olhar expansionista. A gente não pode ter uma visão limitada sobre dados pessoais. Então, a gente precisa pensar no modelo de negócio do nosso cliente, quais são as possibilidades de informações que são eventualmente coletadas, tratadas, processadas, armazenadas por aquele cliente, de qualquer forma tratadas, que, se associadas, geram um conhecimento, ou seja, geram o conhecimento de quem é o titular que está por trás daqueles dados.
Então, aqui é o grande desafio. É importante saber, sim, que existe essa tipologia de dados pessoais para a LGPD e mais, saber como que a gente vai aplicar isso e como que a gente vai descobrir isso na prática, tá? Então, vocês precisam ter essa visão bem expansionista de dados pessoais identificáveis para na hora de um programa de conformidade à LGPD e a hora que vocês estiverem fazendo o data mapping, ou seja, o mapeamento dos dados, do fluxo dos dados, do ciclo de vida, vocês consigam saber então quais informações que, se associadas, geram o conhecimento e identificam o titular de dados. Tem um caso muito interessante que aconteceu nos Estados Unidos e que é usado muito para essa questão de análise de caso aí, né? Que é o seguinte, um homem, ele foi identificado pela calota do carro dele. Calota é roda, né? Não sei se todo mundo aqui tá, enfim, em vários lugares do Brasil, talvez pro lugar onde vocês moram, calota não tem o mesmo significado. Então, calota é a roda do carro. Como que... Então, assim, ó, para esse caso real que eu vou contar agora, calota do carro foi considerado um dado pessoal. No senso comum, se eu falar para vocês, gente, calota de carro é dado pessoal, vocês vão falar para mim, Natália, você tá doida? É claro que não. Claro que não. Dado pessoal é CPF, é nome, é RG, é telefone, é e-mail. Calota de carro, roda de carro, desde quando isso é dado pessoal? Pois é, para a LGPD pode ser um dado pessoal e neste caso, lá dos Estados Unidos, ele foi, por exemplo, para fins de análise de um caso comparativo, foi considerado um dado pessoal. Por quê? Um homem foi identificado através da calota do seu carro. Ele estava traindo a mulher dele com a melhor amiga dela na casa da mulher e a esposa conseguiu saber que o marido estava a traindo através de uma visão do Google Earth que foi feito no dia e na hora em que ele estava traindo a mulher na casa da amiga. E isso foi utilizado como prova no processo de divórcio para conseguir identificar de que aquele homem estava ali, então, tendo um caso extraconjugal. Então, para vocês terem ideia e para conseguirem contextualizar na prática, um caso, por exemplo, em que uma informação que por si só não é considerado um dado pessoal, foi considerado um dado pessoal porque identificou, porque foi capaz de identificar o ser humano. Essa questão de dados identificáveis, ela é muito aplicável também nas redes sociais. Então, perfil de consumo. É muito comum que, enfim, essas empresas elas consigam traçar um perfil de consumo e coletar, processar e armazenar várias informações sobre nós, a ponto que elas saibam exatamente quem somos nós apenas por esse perfil de consumo, tá? Então, são informações que por si só não seriam considerados dados pessoais identificados, por exemplo, nome, RG, CPF, mas que quando associados geram conhecimento e identificam o ser humano que está por trás desses dados, dessas informações. Bom, próxima tipologia de dados são os dados sensíveis. Esses dados, eles têm um regramento específico na LGPD. Por que eles têm um regramento específico? Porque pela sua natureza, por aquilo que eles representam e por aquilo que eles podem demonstrar sobre o titular de dados pessoais, eles têm a legitimidade, o poder, enfim, a possibilidade de trazer uma discriminação para o titular de dados e, consequentemente, um dano maior para esse titular. Então, os dados sensíveis, é muito comum eu ouvir de clientes e até de pessoas que, enfim, estão começando na área, mas então tudo agora para LGPD é dados sensíveis, os dados sensíveis que a empresa trata. Não, gente. Dado sensível é só uma categoria específica de dados e essa categoria específica, ela sim tem um regramento dentro da legislação específica, tá? E uma legislação não, um regramento específico sobre o tratamento desses dados. Então, dados sensíveis são dados que, pela sua natureza, podem gerar discriminação e um dano maior ao seu titular de dados. Quais são esses dados? Por exemplo, dados de saúde, então histórico médico,
se aquela pessoa tem uma doença grave ou não, dados de religião, filiação partidária, política, orientação sexual, enfim, tudo isso é considerado dado sensível para a LGPD. Dados biométricos, então assim, são dados que pela sua natureza podem gerar uma discriminação aos titulares de dados pessoais. Então a gente precisa ter em mente, na hora do mapeamento desses dados, na hora de que a gente está conduzindo o programa de conformidade LGPD do nosso cliente, a gente precisa ter em mente que existe essa tipologia de dados e que em um determinado momento, quando a gente for fazer o gap analysis, quando a gente for fazer a implementação das medidas para trazer a adequação daquele cliente, se ele tiver tratamento de dados sensíveis, a gente vai precisar ter um certo cuidado nesse tratamento, nessas operações. A gente vai precisar implementar mais medidas de segurança, mais medidas técnicas, administrativas, legais, medidas jurídicas para preservar esses dados e para evitar uma discriminação. Então, é extremamente importante conhecer essa tipologia, saber quais dados estão inseridos nesse contexto, para que a gente possa, no momento da condução do programa de conformidade, saber o que fazer, como direcionar o cliente e o modelo de negócio dele. Então, se o cliente trabalha na área da saúde, ponto, matou. A gente já tem aí um monte de dado pessoal sensível e a gente tem várias regras específicas, tá? Então, enfim, a gente precisa se preocupar, conhecer essa tipologia de dados para saber como trabalhar com ela na prática. A próxima tipologia de dados são os dados anônimos e os pseudonimizados, tá? Para fins de aplicação da LGPD, se a gente estiver falando em dado anônimo, ou seja, um dado que por meio de técnicas disponíveis aí no mercado, esse dado ele se torna, ele não é possível de identificar o ser humano que está por trás dele. Então é o seguinte, pensem da seguinte forma, existem várias técnicas de anonimização de dados pessoais, tá? Mas pensem que para aquele modelo de negócio, aquela empresa, ela consegue coletar dados pessoais e anonimizar esses dados pessoais de forma que, mesmo que algum terceiro tente por diversas técnicas, enfim, associar essas informações, esse terceiro ele não consegue identificar os titulares de dados que compõem aquela base de dados. Se isso acontecer na prática, essa empresa, ela por óbvio não vai precisar para essa operação de tratamento, caso ela tenha outras que identificam os titulares de dados e que não tenham essa anonimização, ela não precisa estar adequada à LGPD, ela não precisa ter as mesmas medidas de segurança, técnicas jurídicas e administrativas que para outras operações ou que outra empresa tem, tá bom? Então, com essa questão de dados anônimos, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que, por meios de técnicas tecnológicas aí, enfim, de medidas tecnológicas, é possível se fazer a anonimização de dados. A LGPD ela traz uma observação importante sobre essa questão de anonimização de dados, que é a seguinte: se essa anonimização ela puder ser reversível, ou seja, de alguma forma, algum terceiro possa conseguir reverter a anonimização e identificar o titular de dados, essa anonimização ela não é considerada anonimização, ela é considerada uma pseudonimização. E isso significa o quê? Significa que essa operação de tratamentos deverá respeitar e deverá estar de acordo com o que disciplina a LGPD. Então, todas as medidas de segurança técnicas, jurídicas e administrativas que estão disciplinadas na Lei Geral de Proteção de Dados deverão ser aplicadas ao que dispõe a essa operação de tratamento. Então, na prática, a gente que está lá conduzindo um programa de conformidade, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter cuidado quando a gente vai identificar se uma determinada operação do nosso cliente, ela é mesmo anônima ou não. Se ela traz um anonimato para aqueles dados pessoais que estão sendo tratados.
E lembrando que é um anonimato irreversível, porque se de alguma forma ele for reversível, se de alguma forma alguém conseguir associar essas informações e conseguir chegar ao titular de dados que está por trás daquela informação, acabou. Não é anonimização e aquela empresa tem que sim estar adequada à LGPD. Mas existem essas duas categorias. Os dados anônimos, aqueles irreversíveis que não são capazes de identificar o titular de dados, e o pseudonimizado. Ou seja, o pseudonimizado, o que é pseudonimização? É quando você faz, por meio de técnicas, você separa as bases de dados, você desassocia as informações, de modo que isso dificulta o acesso àquele determinado titular de dados. Então, muitos modelos de negócio, por exemplo, podem usar técnicas de pseudonimização. Ou seja, eu coleto dados, eu coleto todos os CPFs, o nome, o e-mail, o endereço, o número de cartão, só que na hora de eu armazenar essas informações no meu banco de dados, eu utilizo de técnicas disponíveis para poder fazer a desassociação dessas informações. E essas bases de dados são armazenadas em diversos locais e ferramentas diferentes. De modo que, no momento em que alguém, se algum hacker, enfim, invadir o meu sistema e ele tentar identificar o ser humano que está por trás daqueles dados, ele não vai conseguir. Por quê? Porque essas informações estão todas desassociadas. Eu normalmente gero um código para aquela pessoa. Aquela pessoa no meu sistema, ela não se chama Natália Gonçalves Coelho, ela é denominada por um número, XYZ361C, por exemplo. E esse código é o que, quando eu associo todas as minhas bases de dados, gera um conhecimento. Isso não é anonimização, isso é pseudonimização, tá bom? É um pouco complexo, mas quando a gente começa a se aprofundar e entender, fica simples. Bom, dados públicos. Dados públicos a gente tem o seguinte, a gente tem duas tipologias, a gente tem dois tipos de dados públicos. A gente tem os dados manifestamente públicos e os dados que são puramente públicos, vamos dizer assim, tá? Dados manifestamente públicos são aqueles dados trazidos a público pelo próprio titular de dados. Então pensem comigo que eu, Natália, quando eu me inscrevo numa rede social, no LinkedIn, por exemplo, eu estou trazendo meus dados a públicos. No momento em que eu estou aqui nessa rede social falando para vocês e expondo a minha imagem, eu estou trazendo meu dado a público, certo? Então, assim, eu estou expondo a minha imagem, minha foto, o meu vídeo, né? Isso tudo é dado pessoal para LGPD. Então, no momento que eu estou aqui me expondo, eu estou trazendo isso a público. É manifestamente público. Quando eu coloco as minhas informações numa rede social, meu e-mail, muitas vezes o meu telefone, o meu nome, a minha localização, o meu status de relacionamento, enfim, tudo aquilo que a gente coloca numa rede social, se é rede social profissional, por exemplo, e a gente coloca ali o nosso cargo, salário, enfim, qualquer coisa que a gente traga a público, isso, para fins de LGPD, tem um regramento específico para utilização pelas empresas. Então, as empresas que, de alguma forma, tratarem dados manifestamente públicos, ou seja, esses dados que foram trazidos a público, a LGPD diz que não vai ser necessário, por exemplo, obter o consentimento do titular de dados para tratar esses dados que foram manifestamente trazidos a público. Mas tem algumas regras. Esse tratamento ele tem que respeitar os direitos, as garantias e liberdades fundamentais dos titulares de dados pessoais, tá? Bom, esses são os manifestamente públicos. E a gente tem aqueles dados que são públicos. Quais são esses dados públicos? São dados que são disponibilizados por exemplo, a Receita Federal. Então, a Receita Federal disponibiliza esses dados. A Junta Comercial, por exemplo, no momento em que você baixa uma ficha completa de uma empresa, lá tem o quê? Os dados dos sócios. Tem o nome, tem o CPF. Então, são dados que são públicos e que são trazidos a públicos por esses órgãos, enfim, por essas entidades. Esses dados também têm regramento específico. Eles também devem respeitar a finalidade para a qual esse dado foi trazido a público. Então, de alguma forma, as empresas que optarem por utilizar esses dados públicos
tanto os manifestamente quanto os dados puramente públicos, elas devem ter em mente essa finalidade. Qual foi a finalidade para a qual aquele dado foi trazido a público? Por qual motivo ele é público? Então, assim, você não pode tratar e utilizar aquele dado para qualquer finalidade, para ofertar um produto de... Enfim, sei lá, vamos pensar num produto aqui. Um produto de... um brinco, uma joia, enfim, um curso. Não, você tem que respeitar isso. Você não pode simplesmente usar desse dado para poder... você tem que respeitar a finalidade de disponibilização desses dados pessoais. Beleza? Então, não esqueçam, com relação a dados públicos, a gente tem dois tipos. Dados manifestamente públicos e os dados que são, vamos chamar eles de puramente públicos, beleza? Vamos combinar entre a gente. Não existe essa tipologia na LGPD, tá? Não tá escrito puramente públicos, mas, enfim, só para vocês entenderem diferenciar entre os manifestamente e os públicos. Beleza? Bom, a gente tem mais uma tipologia de dados, que são os dados de crianças e de adolescentes. A LGPD trouxe essa tipologia de dados porque ela tem uma preocupação com relação ao tratamento desses dados pessoais. Porque, por óbvio, a gente está falando de menores, impúberes, incapazes de provavelmente decidir pela própria utilização e tratamento de seus dados. Então, a LGPD trouxe esses dados. Não cabe aqui muito eu ficar explicando para vocês o que é dado de criança e de adolescente, né, gente? Porque é óbvio pelo próprio nome. Dado de criança e de adolescente pertence a uma criança e a um adolescente. Mas o que é importante vocês saberem, na prática, é que, por exemplo, eu tenho uma filhinha pequena. E cada vez mais, as crianças e os adolescentes, eles estão super conectados na internet. Ficam o dia inteiro no telefone, às vezes, enfim, YouTube, jogos e aplicações. E normalmente, esses modelos de negócio também são o que a gente chama de zero price, zero price business advertising model. Enfim, esqueci o nome do modelo de negócio, mas é um modelo de negócio que é gratuito, mas que ele é pautado nessa questão de dados pessoais. Então, as crianças e os adolescentes, as pessoas que utilizam desses serviços, eles pagam com os seus dados pessoais. E agora a LGPD trouxe regras específicas para o tratamento de crianças e de adolescentes. É uma das tipologias de dados que traz um maior regramento na hora do tratamento de dados. Então, quando a gente estiver conduzindo programas de conformidade à LGPD, a gente se deparar com alguma operação de tratamento que trate dados pessoais de crianças e de adolescentes, a gente precisa estar atento aos requisitos específicos para esse tratamento de dados. Então, não pode simplesmente tratar dados para qualquer finalidade, isso não pode para nenhum tipo de dado, mas especialmente para o de crianças e de adolescentes, tem regras específicas que deverão ser levadas em consideração na hora de legitimar essa operação de tratamento. Bom, agora a gente vai falar sobre os personagens da lei. Então, a gente vai para a segunda parte da nossa live, tá? Depois, no final, eu vou abrir para perguntas, então eu vou seguir o conteúdo para conseguir seguir a minha linha de raciocínio, tá? E aí, no final, eu vou abrir... Gente, essa maçaneta dessa porta tá me incomodando tanto, vocês não têm uma ideia. E eu tento esconder, mas eu fico me mexendo. Enfim, foi só um comentário. Bom, vamos lá. Os personagens da lei, então agora a gente vai começar a falar sobre eles. O primeiro personagem da LGPD que eu quero falar para vocês é o titular de dados. Quem é o titular de dados agora com a LGPD? O titular de dados é o ser humano. É aquela pessoa que é dona dos dados pessoais. É o ser humano que está por trás de todas essas informações. É uma pessoa pessoa física, que a partir de agora tem direitos e tem garantias. Então, a LGPD ela quis deixar muito claro essa figura do titular de dados, especialmente por conta dos direitos dos titulares de dados. Especialmente porque a partir de agora, esse personagem, esse titular de dados, tem direitos.
tem garantias. Ele é dono dos dados pessoais. Logo, os dados pessoais deverão ser utilizados dentro do que a LGPD disciplina, dentro das possibilidades do que a LGPD traz, mas mais do que isso, de acordo com o que o titular de dados deseja. Então, o titular de dados, ele passa a ter o empoderamento do tratamento dos seus dados pessoais, que antes não existia. Então, antes da LGPD, basicamente, as empresas meio que, assim, tinham umas regrinhas mínimas, tinha, básicas, tinha. Mas, assim, elas se julgavam donas dos dados, elas faziam o que queriam. A prática de comercialização de dados era muito comum, e é muito comum ainda. Então, assim, agora não, agora a gente vai ter regras. Além de ter as regras, a gente traz o titular de dados para o centro da relação, para o centro das operações de tratamento. E as empresas vão precisar mudar o seu modus operandi, mudar o seu negócio para fazer valer os direitos dos titulares de dados. Então, titular de dados é o ser humano que é dono dos dados pessoais. É você que está me vendo aí. Sou eu e todo mundo que está nessa live. Todo mundo aqui é titular de dados para a LGPD. A gente tem um outro personagem da lei, que são, na verdade, os agentes de tratamento. Esses agentes de tratamento, eles têm uma divisão entre controlador e operador. É extremamente importante que a gente saiba quem são controlador e operador, quais são as funções dele no dia a dia, dessas pessoas no dia a dia, na prática, e mais do que isso, quais são as responsabilidades de cada um deles, tá? Na live de hoje eu não vou entrar nesse mérito, nessa questão aqui das responsabilidades e atribuições de controlador e de operador. A ideia é trazer esses conceitos e explicar quem é quem. Então vamos lá. Controlador de dados. Quem é o controlador dos dados? O controlador dos dados é aquela pessoa que realiza o tratamento, que determina as diretrizes para o tratamento dos dados pessoais. Então, é ela que vai ditar as regras, é essa pessoa que vai dizer o que vai ser feito com os dados pessoais, o que não vai ser feito, por quanto tempo vai ser armazenado, quando vai ser descartado, de que modo, quais são as medidas de segurança, quais são as medidas técnicas, as medidas administrativas e assim sucessivamente. Então, esse é o papel do controlador de dados. Bom, quem é o operador dos dados? O operador dos dados é aquela pessoa que realiza o tratamento de dados pessoais por conta e ordem do controlador. Então, na prática, é quem executa esse tratamento, é quem faz esse tratamento acontecer, tá bom?